A ascensão do Terceiro Reich. Um dos conflitos mais desumanos da história. Quase 70 anos após a queda do Terceiro Reich, o legado sombrio do regime de Hitler ainda lança máculas sobre as vidas de seus descendentes. Sou responsável, como filho do meu pai, pelo que aconteceu. Eu não conhecia ninguém que tivesse um oficial nazista como avô. Um avô que fora um assassino. Achei que fosse apenas na minha família, já que eu não conhecia alguém na mesma situação. Eu não admitia para mim mesma ou para alguém que me sentia culpada, pois não fazia sentido sentir culpa, uma vez que eu não fizera nada. Altausse, na Áustria, era considerada o ninho nazista. Hoje, sua paisagem tranquila contrasta com seu passado sombrio. Ela se tornou uma destinação para reconciliação e diálogo entre descendentes de nazistas e sobreviventes do Holocausto. O julgamento dos meus ancestrais me afetou de alguma forma. Não sei. Havia um elemento a ser temido para trazer alguém, não sei, que tenha sido parte desse monstro que havia neles. Os fantasmas do Terceiro Reich. Com a queda do Terceiro Reich, os criminosos nazistas e suas famílias tentaram se afastar de sua história de crueldades, levando vidas que lhes davam aparência de famílias comuns. Mas a dura verdade está à espera. Meu pai, em todos os natais, se colocava ao lado da árvore de Natal e cantava canções natalinas vestido com sua melhor roupa e com sua cruz de cavaleiro ao pescoço. Minha mãe tinha negócios de costura. E em um dos maiores cômodos da casa existia uma outra família. Ela era nossa doméstica e eu a chamava de mãe também. Fui criada com muito amor, de várias formas. Eu me sentia com muita sorte por ter crescido naquela família. Eu era otimista, achava que qualquer coisa era possível. Eu venho de uma família normal. Seja qual for o significado de normal. Tinha um bom relacionamento com meus pais. Em casa, jamais falávamos sobre dificuldades. Meu pai foi um herói de guerra. Ele usava a cruz de cavaleiro que lhe foi conferida por realizações, sendo uma das maiores distinções para um comandante de tanques de 20 e poucos anos. O pai de Bernard, que servira seu país com honra, não concebia diferentemente suas realizações face à derrota da Alemanha e continuou teimosamente orgulhoso de seu papel na guerra. Eu tento entender, especificamente meu pai, que dedicou muito de seu tempo para me educar, para fazer de mim uma pessoa. Eu admirava. Mas, por outro lado, ele me contava suas histórias na guerra, a guerra. E eu não sabia de que guerra ele falava. Eu era uma criança. Diese Waffen schmiedet pausenlos das schaffende Deutschland für den letzten entscheidenden Kampf. Ele sempre me dizia que a guerra fora a melhor época de sua vida e que sentia muito orgulho de seus feitos. Não é fácil falar de minha família e de meu avô. O que era uma fonte de orgulho para seus ancestrais, era uma fonte de desespero para seus descendentes. Quando garotinha, era como se meu avô não existisse. Não sei por que eu jamais fazia perguntas sobre ele. Acho que eu pensava que estivesse morto. Eu creio que foi na minha adolescência que eu comecei a perceber o que estava acontecendo e comecei a buscar informações sobre o Holocausto. Era uma coisa que estava ali. No fundo, todos sabiam, mas ninguém falava a respeito. Totschweigen é uma palavra alemã que significa fazer a morte desaparecer pelo silêncio.
A percepção lenta do que estava realmente acontecendo moldou a minha vida desde muito cedo. A tácita negação do passado pelas famílias não protegeu seus descendentes. A geração seguinte despertou para esse conhecimento cruel e aterrador, despreparada, estarrecida e de súbito sozinha. Lembro-me de algumas coisas importantes. Por exemplo, estávamos vendo televisão e entrava um documentário sobre o Holocausto. A minha avó dizia, isso é mentira, tudo isso é mentira. E nós respondíamos, não é não. Meu irmão e eu ficávamos bravos com ela. A percepção pelas gerações subsequentes do que seus ancestrais haviam feito era sempre tardia e chocante. Quando falamos sobre o Holocausto na escola, fiquei totalmente chocada. De alguma forma, ele parecia algo abstrato. Os nazistas eram monstros ou criminosos. E, de repente, era o meu próprio avô. Friedrich Wilhelm Boger, avô de Úrsula, era um oficial da SS Hauptsturmführer, em Auschwitz, um sargento da SS. Ele inventou o Boger Swing. A vítima tinha os pés e mãos amarrados, era pendurada em uma viga e chicoteada, muitas vezes até a morte. Boger, o arquiteto desse instrumento sádico de tortura, assim descrevia o seu propósito cruel. Nós ajudamos os que estão cansados demais para continuar. Eu não conhecia ninguém que tivesse um avô que fora um oficial nazista, um criminoso. Eu pensava que isso acontecia apenas na minha família. Não conhecia ninguém na mesma situação que eu. Eu estava completamente só. Tinha pesadelos terríveis. Eu sentia vergonha de encarar o fato de que meu pai não era um herói. Sim, ele era um herói para si mesmo. Recebeu uma condecoração, a Cruz de Cavaleiro, que me provocou ressentimento à medida que o tempo passava. Para mim, era a encarnação do mal. O pai de Bernie, Arthur Vollschläger, se compara a Heinrich Himmler, líder da SS do Reich e chefe da polícia alemã. Oficial alemão habilidoso, ele usava a Cruz de Cavaleiro em reconhecimento à sua bravura ao atravessar as linhas russas para conquistar a cidade de Orel. O próprio Adolf Hitler lhe entregou a comenda. Um dos mais jovens comandantes de tanques do exército alemão, Vollschläger tomou parte das batalhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial. O apoio do pai de Bern ao regime de Hitler não deixou de existir nos anos seguintes à guerra. Havia uma discrepância. Meu pai, que me educava, deveria me ensinar valores e uma diretriz na vida, ser meu pai. E, no entanto, eu desprezava esse pai. Minha avó era muito arrogante, sempre achando que era melhor que os outros. Isso não me agradava nela. Não se tratava de Hermann Göring, mas eu sabia que ela representava a família. Ser descendente de Hermann Göring significava pertencer a uma das famílias mais influentes do Terceiro Reich. Göring era arquiteto da Gestapo, a polícia secreta nazista, comandante-chefe da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e como sucessor designado de Hitler, era o segundo no comando do Terceiro Reich. Göring foi um dos arquitetos principais da solução final para o problema dos judeus. Ele era tio-avô de Bettina. Ela nasceu 10 anos após a morte dele. Eu passava a maior parte do tempo com a minha mãe, porque o meu pai trabalhava em uma cidade perto de Bomberg. Lembro-me que ela dizia, por que você tem de remexer no passado? Todos sofremos, somos todos vítimas. Mas eu não acreditava nisso. No fim da guerra, a população alemã viu-se frente a frente com destruição, confusão e escassez de alimentos. Ela não entendia porque eu estava identificando e buscando respostas das vítimas do nazismo. Campo de concentração de Auschwitz, Polônia. Mas para Bern, o sofrimento da população alemã depois da guerra não teve paralelo com as crueldades cometidas pelo regime nazista.
Meu pai nasceu na Polônia em 1912 e foi escultor na Paris da década de 1930. Ele voltou à Polônia para tentar salvar seus pais quando a guerra foi deflagrada. Acabou em um gueto de Lodz com vários membros de sua família e dali para o campo de concentração de Auschwitz, de onde foi para um pequeno campo de trabalhos forçados chamado Görlitz. Autorretrato do pai de Samson em sua chegada ao campo de trabalhos forçados de Görlitz em 19 de outubro de 1944. Muitos de seus parentes foram assassinados, mas ele sobreviveu. Quando a guerra terminou, o pai e os irmãos de Samson foram reunidos em um campo de refugiados na Alemanha. Esta foto de família foi tirada lá em 1946. A mãe de Samson, Gretchen, suportou um sofrimento extraordinário. A história de sua sobrevivência é milagrosa e angustiante. Minha mãe também foi para Auschwitz e de lá para uma pequena divisão de Gross-Rosen e depois para Bergen-Belsen. Ela passou cerca de 2 anos em campos de concentração. Ela teve uma experiência muito difícil e se tornou o que se conhece como Muselmann, pessoas que são mortas-vivas. Seus cabelos param de crescer, suas unhas também, e elas são quase mortas. Ela teve tifo e, inconsciente, foi colocada numa pilha de cadáveres em Bergen-Belsen pelos nazistas. Aí a guerra acabou e os ingleses chegaram. Ela os escutou porque havia despertado nessa pilha, no escuro, com corpos sobre ela. 13.000 pessoas morreram nas semanas que se seguiram à libertação. Ela os chamou e isso os surpreendeu. Uma voz saindo de uma pilha de cadáveres. E eles a retiraram de lá. Os pais dela, bem como vários familiares, foram assassinados. Gretchen se viu órfã. Em 1947, ela emigrou para os Estados Unidos, onde conheceu o pai de Samson. 2 vidas despedaçadas por um passado cruel se uniram para criar um futuro melhor. Destruição. Vidas em pedaços. Laços familiares partidos. Este é o legado do Terceiro Reich. Uma nova expressão de crueldade que marcou as vidas dos descendentes das vítimas e dos autores do Holocausto. Enquanto esses autores se entregavam ao silêncio e à negação, seus descendentes lutavam com o conhecimento dessas verdades sombrias, absorvendo a culpa, a vergonha e a dor pelas ações que não haviam cometido. É encarar tudo que há de mais sombrio no tocante a meu tio, a minha culpa. O senhor continua afirmando que nem Hitler, nem o senhor sabiam da política de extermínio dos judeus? Eu já disse que sequer tinha ideia do grau desse acontecimento. O senhor já disse isso, mas não podemos acreditar. É possível que o senhor não sabia a que grau, mas sabia que existia uma política que visava a aniquilação dos judeus. Não, não a aniquilação dos judeus.
Este documento, datado de 31 de julho de 1941, declara que Göring deu uma autorização por escrito para o SS Obergruppenführer, chefe do principal gabinete de segurança do Reich, para fazer todos os preparativos necessários para a solução final da questão dos judeus. O genocídio sistemático de 6 milhões de judeus europeus. Quanto ao indivíduo Wilhelm Hermann Göring, culpado de conspiração, de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Morte por enforcamento. Hermann Göring, uma figura-chave no Terceiro Reich, comandante da Luftwaffe, arquiteto da Gestapo e sucessor designado de Hitler, é colocado em confinamento solitário para esperar a execução que jamais aconteceria. Göring cometeu suicídio, engolindo uma cápsula de cianureto contrabandeada para sua cela na noite da véspera de sua execução. Acreditando-se um mártir, disse que ele advertiu o diretor da prisão. Eu passarei para a história. Não se esqueça disto. Depois de tais catástrofes, a primeira geração não consegue lidar com elas, que são transmitidas subconscientemente para a geração seguinte e depois para a terceira e quarta gerações. Ela continua por muitas gerações, muitos netos e bisnetos, embora eles sejam inocentes. Porém, eles carregam a culpa ou a vergonha de pertencer a tal família e tentam lidar com isso. Meu pai era um pai rígido. Eu jamais podia chamá-lo de papai. Jamais podia abraçá-lo ou beijá-lo. Aprendi que tinha de ser um alemão. Não demonstrar emoção alguma. Chorar na frente dele era um grande motivo para a punição. Eu tinha de ser duro, tinha de ser melhor, tinha de realizar coisas. Eu chamava isso de amor severo. No fundo de seu coração, ele me amava, eu sabia. Mas ele não demonstrava. E não me era permitido demonstrar a ele. As expectativas do pai de Bernie com relação ao filho correspondiam ao que o regime nazista havia esperado dele. A ordem do dia do nazismo era expressada em todos os aspectos da educação alemã. Em 1933, havia um livro para divulgar ideias políticas chamado A Mãe Alemã e Seu Primogênito, sobre como criar seus filhos, o que significava que necessidades pessoais e emoções tinham de ser reprimidas. O sistema educacional durante o período nazista era baseado em uma pedagogia que promovia uma superioridade racial de características arianas acima de quaisquer outras. Um sistema que promovia a desumanização dos outros e produzia indivíduos dedicados e solidários às atrocidades praticadas pelo regime nazista. Quando fui convocado para o serviço militar alemão, convocação obrigatória na época da Guerra Fria, recusei. Escrevi uma carta ao comitê de recrutamento afirmando ser um opositor consciencioso, com base no fato de não querer servir como meu pai servira, fazendo serviço militar sob as ordens de um demônio. E ele não ficou aborrecido. Apenas me perguntou por que está fazendo isso. Eu não quero fazer o que você fez. Ele escreveu uma carta ao comitê de recrutamento que eu tenho até hoje. Meu nome é Arthur Reinhard Vollschläger. Sou tenente-coronel do exército alemão. Servi ao meu país, mas o meu país me abandonou depois da guerra. Não sei para que servi e não quero que meu filho passe pela mesma experiência. Sempre penso sobre a questão da conclusão. Como posso me unir novamente ao meu pai? De que forma? Fisicamente não é possível, porque ele morreu. E nós, literalmente, rompemos fisicamente.
Eu saí de casa e migrei para Israel. Primeiramente, seu único filho se tornou judeu após um longo processo. Emigrei para Israel imediatamente depois disso e me desliguei da família de forma total. E nunca mais nos vimos. O descendente de uma linhagem de orgulhosos oficiais militares alemães, filho de um nazista leal, se recusa a servir no exército alemão, converte-se ao judaísmo e migra para Israel, onde serve no exército israelense por 2 anos, como oficial médico, sob a patente de capitão. Eu sempre o imaginava sentado comigo um dia dizendo: filho, preciso falar com você. Foi isto que aconteceu. Foi isto que eu vi. Lamento profundamente. Não posso mudar nada. Tenho orgulho do que fiz como oficial, mas me envergonho do que o meu país fez. Sou a maior porca da praça e só faço negócios com os judeus. Alemães, rebelem-se. Não comprem de judeus. Havia um meio. Eu queria que meu pai, pelo menos após a guerra, tivesse entendido que era o momento de limpar a casa e dizer: cometi um erro. Tenho de conviver com o fato de que o que fiz não foi certo e que não deveria procurar meus velhos camaradas para celebrar os velhos tempos, fazendo meu filho acreditar que esse foi o melhor tempo da minha vida. Como pode ter sido o melhor tempo de sua vida se você ignorar os fatos que conhece? Meu pai sabia o que acontecera. Ele me disse um dia ele admitiu categoricamente: sim, nós sabíamos. E daí? Você devia, no mínimo, ter percebido e dito e não glorificar a guerra para mim. Eu teria amado como pai de qualquer forma, mas agora não posso respeitá-lo. Berlim, logo após a guerra. Os fantasmas do Terceiro Reich vagam entre os escombros de uma cidade destruída. O nascimento de uma nova geração não é suficiente para afastá-los. Apesar do fato de que Bettina nasceu quase uma década após o suicídio de Göring, suas ligações familiares continuam a ser uma fonte de luta pessoal. Foram muitos estágios diferentes nesse processo. Houve uma época na minha adolescência e depois, quando meu pai morreu, em que eu não estava preparada para falar publicamente. Ou ainda estava processando tudo isso. Realmente foi o documentário Bloodlines. A profunda compreensão de Bettina do papel de Hermann Göring no Holocausto começou muitos anos depois, com a participação dela no documentário Bloodlines, uma experiência da cineasta Cynthia Conop, no qual Bettina tem uma conversa com a artista Ruth Rich, cujo irmão morreu no Holocausto. É o gás, não? Ele chamou isso de a solução final. Ela me levou a algo que eu provavelmente não teria feito sozinha, que foi encarar a mais sombria escuridão da questão do meu tio, da minha culpa. Esta é uma bonita parte de você. E dele também. Mas alguma coisa está à espreita. E existe uma parte disso que ainda está em mim e que me capacita a fazer tudo isso. Juntas, Bettina e Ruth chegaram a uma profunda compreensão da história que causou impacto em suas vidas, abrindo caminho em direção à regeneração. Não estava claro para mim, até que fizemos o documentário Bloodlines, o quanto ele estava envolvido no Holocausto. De certa forma, eu sabia do seu envolvimento, mas desconhecia que estivesse envolvido tão diretamente. Enquanto participava de Bloodlines, Bettina se conscientizou do papel essencial de seu ancestral na solução final. O temor de que essa ligação pudesse se expressar em sua vida afetou suas decisões mais íntimas e pessoais. No cenário no qual eu cresci, hippie e alternativo, era comum não ter filhos na minha geração.
Eu realmente tinha problemas no tocante a ter ou não filhos. Só não sabia porque os tinha. Em uma entrevista em Nuremberg, Hermann Göring fez esta previsão perturbadora. Sempre tive interesse em história familiar. Cromossomos são coisas engraçadas, não são? Eles podem pular uma geração e você vê crianças que se parecem mais com o avô do que com um dos pais. A hereditariedade é mais importante do que o ambiente. O sangue falará alto. O julgamento extremo dos meus ancestrais me afetou de alguma forma. Talvez havia um elemento a ser temido. Para trazer alguém, talvez, que tenha sido parte desse monstro que havia neles. Parece que muitos fantasmas ainda estão por aí. Ursula Boger carregou o pesado fardo de sua história familiar e continua assombrada por pesadelos ao confrontar os fantasmas. Quando eu tinha 13 ou 14 anos, a professora nos falou sobre o Holocausto. Ela nos contou que seu pai ou avô fora morto no Holocausto. E isso me tocou profundamente. Quando voltei para casa, contei tudo para minha mãe. Que me disse que meu avô também estivera em Auschwitz, mas como perpetrador. Na época, ela não me contou mais nada. Mas eu me senti como se um tapete houvesse sido puxado sob os meus pés. Eu não conhecia ninguém com quem pudesse falar. Ficou claro que na minha família, as pessoas jamais comentavam o fato. Wilhelm Boger, avô de Ursula, um dos pivôs nos crimes cometidos em Auschwitz, continuou vivendo e trabalhando na impunidade. Por mais de uma década após a guerra, ele trabalhou na Heinkel, fabricante de motocicletas alemãs, perto de sua cidade, até o dia em que foi preso, em 1958. Quando isso aconteceu, Ursula ainda não havia nascido. Somente durante a década de 1990, ela descobriu a dolorosa verdade. Anos depois, quando eu tinha 24 anos, meu irmão me contou que há um documento, um livro que afirma que meu avô estava entre os que foram condenados no julgamento de Auschwitz. Em 1963, o julgamento de Auschwitz, em Frankfurt, processou os criminosos desse campo de concentração, entre eles Wilhelm Boger. No tribunal, Boger não demonstrou arrependimento, mesmo em seus últimos momentos de liberdade. Quatro dossiês criminosos passaram pelo tribunal em um ano. As audiências fizeram história no julgamento de Auschwitz. 24 cidadãos alemães foram acusados perante a Corte de Frankfurt de dirigir o maior campo de extermínio da história. O trabalho penoso de juízes e jurados para avaliar a responsabilidade alemã se concentrava no que acontecera nos campos de concentração de Auschwitz e Birkenau. Eu acabei por perceber que o meu avô não era apenas um criminoso de Auschwitz, mas um dos oficiais mais cruéis. Qualquer pessoa que lesse esse livro ficaria totalmente horrorizado. As descrições são desumanas e brutais. O que se segue é um testemunho dado por Hermann Langbein,
secretário da Comissão Internacional de Auschwitz e sobrevivente desse terrível campo de concentração. Uma vez eu vi um prisioneiro ser levado para interrogatório. E então o vi depois de ter sido torturado. Ele havia sido amarrado na viga. E, desculpe se falo desta maneira, mas quando ele voltou, seus genitais estavam tão inchados, roxos e pretos, que eu não pensei ser possível. A especialidade de Boger era sempre atingir aquela área. Em seu testemunho, Frau Boger descreve seu marido como um homem bom e afirma não conhecer nada sobre o papel dele na SS ou em Auschwitz. Frau Boger, há quanto tempo é casada? Sou casada há 24 anos. Olhando para esses 24 anos, como descreveria sua vida em família? Tudo era ótimo. Levávamos uma boa vida juntos. A senhora vivia em Auschwitz com seu marido? Sim. O que a senhora pensa agora dos crimes pelos quais acusam seu marido? Não acredito que ele tenha feito nada disso. Meu marido sempre foi muito decente e tinha filhos também. Eu não creio que ele pudesse matar crianças e ir para casa passando-se por um bom homem de família. Sequer consigo imaginar isso. A estratégia da defesa era evitar que os réus nazistas testemunhassem. O tribunal realizou mais de 100 sessões. As audiências começavam às 8h30 da manhã em ponto, 3 vezes por semana. Cada sessão indo até às 4h30 da tarde, interrompida somente por um intervalo para o almoço. A cada dia, o juiz Hofmeier convoca o acusado. Insultos são trocados com frequência. A maioria dos acusados se abstém de responder às perguntas. A lealdade à SS é mantida durante o julgamento, com os acusados recusando-se a implicar uns aos outros. A melhor estratégia é declinar o testemunho. Em momento algum, Boger aceita responsabilidade pessoal, declarando apenas que estava seguindo ordens. Em 1965, 20 anos após o término da guerra, ele foi sentenciado à prisão perpétua e morreu em 1977, quando Úrsula tinha 7 anos. Apesar de não ter conhecido o avô, Úrsula carrega o seu legado com dor e confusão, com frequência lutando para falar sobre isso, de tão subjugada pela gravidade dos crimes de seu avô. E novamente me senti em uma situação onde não tinha com quem falar. Os nazistas eram monstros ou criminosos. E de repente era o meu próprio avô. Em 1992, o psicólogo Dan Baron, nascido e criado em Israel, filho de judeus alemães refugiados do Holocausto, organizou o que se tornou o primeiro encontro de filhos e filhas de sobreviventes de campos de concentração com filhos e filhas de criminosos nazistas. A participação de Samson Moon nesses workshops se tornou um modelo para o trabalho que ele continuaria em um encontro austríaco. Desde 1992, tenho estado envolvido em diferentes projetos de diálogos. Filhos e filhas de vítimas do Holocausto reunindo-se com filhos e filhas de autores do Holocausto. E decidi que tinha uma responsabilidade emocional. Assim, resolvi criar eu mesmo um diálogo. Altaussee é uma destinação de reconciliação para que os descendentes de nazistas e sobreviventes do Holocausto possam se reunir para o encontro austríaco. Essas pessoas não foram escolhidas a esmo. Eram pessoas que estavam abertas a discussões, que queriam falar e ouvir. Sob os termos concedidos para assegurar a integridade do diálogo, deram-nos acesso sem precedentes ao encontro austríaco. Eu me tornei uma participante porque há 10 anos perguntei a mim mesma se meu pai era um assassino enquanto nazista, como sobreviveu à Segunda Guerra Mundial.
Foi a primeira vez em minha vida. Eu estava com 49 anos e tive a chance de contar a minha história para pessoas dispostas a me ouvir. E no final, o Samson me abraçou e eu creio que foi um dos momentos de maior regeneração na minha vida. Ser abraçada e aceita. Não havia orientação religiosa. Não era uma sessão de psicoterapia. Não havia honorários, nem preconceitos históricos. Havia algumas regras básicas. As pessoas tinham de concordar que, de fato, o Holocausto ocorrera. Tinham de concordar que os judeus constituíram a maioria das vítimas e que, de fato, os alemães eram, em sua maioria, os criminosos. Não é culpa deles, mas é sua responsabilidade recordar a história e falar sobre as histórias que foram suprimidas. Para que um diálogo seja profundamente genuíno, ele ocorre melhor quando não há uma pauta. As pessoas estão ali e suas vidas são a pauta. Em princípio, essa experiência era inimaginável. Eu tive a oportunidade de participar do encontro 11 vezes. E a cada vez era diferente. Não apenas contei a minha história de modos diferentes, como Samson e outros participantes lançaram uma luz em novos aspectos de suas vidas. Algumas pessoas podem ter grandes preocupações sobre dor. Elas sentem dor emocional, ou culpa, ou vergonha. A culpa que eu sentia, sendo neta de criminosos, criava uma situação mais complicada, porque minha mãe é francesa e eu estava em ambos os lados, de certa forma. Algumas pessoas podem insistir em questões de chance. Alguém sobrevive na vida ou no Holocausto devido às suas habilidades, ou sobreviveu devido à sorte. O que acontece com a confiança na família? Os filhos podem confiar nos pais se veem seu irmão ou irmã mortos? Tipicamente, você confia em seus pais para protegê-lo, e se eles não conseguem protegê-lo e sua irmã ou irmão são mortos, o que isso significa em sua própria filosofia existencial? No meu caso, eu não conheci meus avós. Todos morreram antes do meu nascimento. Assim, tenho muitas raízes ausentes. Os filhos dos autores do Holocausto sentem ter raízes envenenadas, danificadas. Talvez alguns deles relutem em ter filhos, porque poderiam passar algum veneno através dessas raízes. Eles não estão mais tão interessados em judeus ou não judeus, ou em alemães ou não alemães, ou fazer parte desse grupo. Eu não estou mais interessado no benefício tribalista para mim de me aliar aos judeus. Estou mais interessado em me aliar à humanidade. É responsabilidade de todos darem um passo à frente. Depois de tamanha catástrofe, as reações podem ser esmagadoras e causar mudanças na vida. Bernie se converteu ao judaísmo. Bettina fez uma cirurgia de esterilização. Úrsula luta diariamente com sentimentos de culpa. Mas a esperança vem ajudar os descendentes na forma de diálogo. Através de experiências como o Encontro Austríaco, os dois grupos se reúnem, trocam ideias e recomeçam renovados. Auschwitz, Polônia. A Marcha dos Vivos reconstitui os passos dos judeus que pereceram no campo. Para aqueles cujos ancestrais foram criminosos, a terra sob seus pés tem uma poderosa gravidade que os obriga a encarar uma verdade óbvia. Esta é a minha primeira vez em Auschwitz. Estar aqui significa enfrentar a destruição verdadeira, a realidade do assassino em massa. Esta é a presença da morte. O que eu, como membro do povo alemão, o que o meu povo fez aos outros povos e a responsabilidade do meu pai, tudo isso é difícil de engolir.
É importante trazer a minha filha para que a família se conecte com o passado, o presente e o futuro, porque da morte nasce a esperança, da destruição nasce a criação. Eu me sinto muito honrada por atravessar estes portões e poder sair daqui viva. Muitas pessoas não conseguiram, mas também me sinto muito triste. É uma mistura de emoções. Aqui, neste lugar que nos traz à memória a crueldade e as atrocidades do regime de Hitler, existe calma e quietude. Este é um trecho de The Black Hole of Auschwitz, por Primo Levi, escritor italiano e sobrevivente de Auschwitz. Auschwitz está fora de nós, mas está ao nosso redor. A praga foi dominada, mas a infecção ainda resiste e seria tolice negar. A rejeição da solidariedade humana, a indiferença obtusa e cínica ao sofrimento de outros, a renúncia do sentido intelectual e moral ao princípio de autoridade e, principalmente, as raízes de tudo. Uma grande maré de covardia, uma covardia colossal que se mascara de virtude guerreira, amor ao país e fé em uma ideia. O passado não pode ser apagado. Mas através de diálogos e compromissos públicos com essa história dolorosa, os participantes têm a esperança de criar uma nova narrativa. Por esta razão, em 2010, Úrsula e Bettina participam de Reparando o Futuro, uma reunião de gerações em Weimar. Eu tenho uma herança deixada por nazistas e antinazistas e tive que lidar com isso minha vida inteira. Eu escolhi fazê-lo. Creio que seria de grande poder curativo para muitos alemães encararem essa situação, serem encorajados a isso. Existem outras pessoas na minha posição, provavelmente não com nomes como o meu, mas todos têm algum membro da família que participou disso naquela época. Mas trata-se dessa família que também nos ama. Ao mesmo tempo, temos amor de um lado e morte do outro. Como nos comportarmos, então? Esta é uma longa história ainda por terminar. Espero que o nosso exemplo ajude muitas outras pessoas. Em particular, os alemães da próxima geração a refletir sobre isso. Campo de concentração de Buchenwald. O doloroso legado dessa época ainda lança sombra sobre as vidas dos descendentes, bem como sobre as vidas de todos nós. Quando nos depararmos com a mais sombria escuridão, o impulso é olharmos para o outro lado. Porém, somente se mantivermos o olhar e aceitarmos essa verdade terrível, poderemos avançar. Somente os culpados são culpados, seus filhos não o são. Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto e Prêmio Nobel da Paz de 1986. Versão Marshmallow São Paulo.